Hoje a gente vai falar sobre um assunto meio polêmico que eu vi ontem, né? Olá, tudo bem? Normalmente lá pelas 4, quase 5 horas, eu sempre dou uma paradinha e vou fazer um chá, um cappuccino, ligo a televisão para ver o que tá acontecendo, pra gente poder estar aí, né? E sempre dou uma zapiada. E num dos canais lá estavam debatendo, né, a situação que aconteceu numa festa, final de semana, que tinha lá, né, o Wesley Safadão, tinha um pastor que é conhecido amigo da família, tinha lá, acho que o Tirulipa também, tinham outras coisas. E assim, eu vou falar as minhas impressões sobre isso, tá? Porque já vivenciei situações semelhantes àquela. Então vamos lá. Nós que somos professores particulares de reforço escolar, de cursos livres, a gente tem que estar muito atento. Primeiro, porque os pais, eles confiam quando eles contratam os nossos serviços. Então, se a gente vai dar aula, né, a domicílio, a gente vai à casa, né, as nossas aulas particulares são na casa, né, do aluno, a gente tem que tomar cuidado. E esse cuidado é dessa aula ser num local público, totalmente assim, público, tô dizendo da família, né, do ponto de vista da família. Então, ser na cozinha, ser na sala de jantar, ser na sala, sobre a mesinha da sala, evitem, principalmente os professores homens, né, dessas aulas serem no quarto. Eu já presenciei isso, já vi famílias que falam assim, o professor, né, porque eu chegava, né, às vezes, de supetão para ver esse professor, como é que tinha ido a aula, tal. Não para invadir a aula do aluno, mas para chegar na família e sempre, quando eu tinha aulas a domicílio, para perguntar para essa família como é que foi a aula, você gostou? Principalmente quando era a primeira vez. Às vezes eu levava para apresentar o professor e às vezes eu chegava depois, quando já estava, né, a aula já estava indo para o encerramento. E aí a família falava, tá lá no quarto. Então, às vezes, o menino tá no quarto com o professor, a menina tá no quarto com o professor. E é comum as pessoas que trabalham no recinto, ou a própria mãe, a madrasta, a tia, fechar a porta para falar assim, você fica tranquilo, você fica com mais privacidade para poder estudar melhor, para não ter interferência de barulhos e tudo mais. Não, isso não pode. Por que não pode, Kátia? Porque você tem que mostrar que tudo está à vista. Tudo que você vai explicar, qualquer pessoa pode ouvir, pode passar e olhar. Um professor fechado num quarto com uma menina não pega bem. E mesmo que seja um rapazinho, uma criança, não pega bem. Porque você não sabe o que as pessoas vão pensar. Então, eu duvido que o professor vai ter algum tipo de maldade naquilo, né? Principalmente se você aí trabalha com professores parceiros, já foram selecionados por você já, né, fez aí todo o seu trabalho, né, de verificar a vida profissional daquela pessoa, pelo menos eu faço isso. Agora, você não sabe a interpretação da moça da limpeza, você não sabe a interpretação, né, da tia, da avó, então evite. Ela fechou, e olha, já aconteceu comigo, de eu estar no quarto com o aluno, porque a escrivaninha ficava no quarto, aí eu deixo a porta aberta, né, que era eu que também dava as aulas, aí a moça lá, né, a secretária do lar, ela vem e fecha a porta, aí toca a Catinha levantar, toque lá, abrir a porta, tá? Então não deixem, não pega bem, não é legal, sabe? E é a interpretação do outro. E o que isso tem a ver com a interpretação lá que foi dado no vídeo, né? O Wesley postou ontem, não sei se foi ontem, se foi anteontem, né? Eu até tinha gravado um vídeo de um caso que aconteceu com uma criança há uns meses, mas eu não consegui, fiquei muito emocionada com aquilo, porque eu não imagino alguém fazendo mal para uma criança, né? Mas sobre isso eu falei, não, eu já tinha, né? Já tava na minha cabeça gravar um vídeo a respeito desse assunto. Falei, não, agora eu vou falar. Então, quando nós somos os adultos lidando com essas crianças, e principalmente quando a gente é muito carinhoso, né? Ou carinhosa, porque as crianças vêm, abraçam, quer dar beijinho e tudo mais, mas é ela se prontificando com você, professora, né? É ela que vem e faz isso com você. Agora, você forçar, isso não é muito legal. E no vídeo parece que o cara
ele tá sobre os ombros. Eu não sei se ele estava com maldade ao passar a mão, né, ao encostar ali. Pode ser que ele esteja simplesmente segurando, né, observando aquela situação e esbarrou. Mas me pareceu que a criança, né, a menininha, uma mocinha, que ela não gostou, ela se desvencilhou daquilo, né? Não tava legal. Gente, isso já aconteceu comigo. Quando meu pai estava fazendo uma piscina lá na chácara, né, ele tinha vários rapazes lá, né, os ajudantes da obra, e tinha um que ficava muito afastado, né, e a minha mãe falou assim, olha, leva o café para ele, porque era um horário, acho que era por volta desse horário também, umas 4 horas, ela servia um café com bolo, bolachas, tal, eu levei para um que estava afastado, ele não estava à vista ali de ninguém, e ali ele chegou, eu devia ter o quê, uns 16 anos, era acho que mais ou menos 15 para 16 anos, ele falou assim, ai, Kátia, me dá um beijinho. E ele era muito mais velho que eu, né? E eu não imaginava que ele teria, sendo funcionário, empregado do meu pai sempre trabalhou com obras, teria coragem de chegar e falar isso para mim. E eu fiquei assim, tão atordoada que eu pus o negócio na xícara, deixei nem lembro se era um guardanapo, o que era que eu deixei lá com as bolachas, e saí e fui correndo, né, pra perto dos meus pais, e a minha mãe viu que eu estava nervosa. Eu me lembro da situação, esse cara já morreu, né, bebia muito, etc e tal, eu lembro que já tem algum tempo que ele morreu, mas a situação em si foi ruim, foi desconcertante pra mim, eu fiquei nervosa ali, porque eu fiquei com medo daquele homem, que era muito mais forte do que eu, né, na época, pudesse me agarrar e fazer alguma coisa. Saí, né, dei um pinote, minha mãe viu que eu fiquei nervosa e ela percebeu, ela falou, o que aconteceu? Aí eu contei pra ela, comecei a chorar e tudo mais, ela pediu pro meu pai mandar ele embora, né, porque não queria mais aquele homem ali junto com a gente. Por quê? Porque a gente tá num país que é verão, a gente tá acostumado a usar camiseta, usar short e muitas vezes a gente não tem maldade. É o que eu falo muitas vezes para as meninas, né? A gente usa porque tá calor, porque você tem uma perna bonita e tudo mais, mas a gente não sabe o outro, como que tá sendo a interpretação desse outro. Então, meu pai mandou o cara embora? Não mandou, ainda perguntou, mas será que aconteceu isso mesmo? Por quê? Porque quem não faz isso com um adolescente, com uma mocinha, não acha que o outro vai fazer isso. Acha que a menina é que interpretou errado. Mas eu tenho claro a voz desse homem falando assim, olha, só um beijinho, ninguém vai saber, né? Pra mim, só um beijinho, ele não tava pedindo um beijinho no rosto, sabe? Não era uma coisa assim, não. Ele queria alguma coisa a mais. Então, ali eu fiquei muito nervosa e fiquei meio que ofendida depois do meu pai falar assim, mas será? Mas não sei o quê? Porque ele não acreditava que aquilo poderia ter acontecido, que esse homem, né, nem vou falar o nome dele, porque ele já morreu há muito tempo, né, e depois alguém vai achar que é alguém que conhece e não é. Percebeu que ele ultrapassou uma linha ali, sabe, uma linha muito tênue que ele não deveria ter feito. Então, veja, isso eu tô falando de uma vez. Já aconteceram outras? É lógico que já aconteceram outras, né? Me lembrei dessa aqui, que, sei lá, né? Foi uma coisa assim que eu fugi, que eu dei no pé, né? Então, a criança, quando ela não quer, a mocinha, quando ela não quer, ela se desvencilha. E eu vi que essa menina também se desvencilhou. Ela não queria, né? Ela não permitia. Talvez ele não tivesse com maldade, mas ela não gostou daquele toque, né? E aquele toque, às vezes, ofende, às vezes machuca, às vezes cria sensações horríveis, né? Eu perdoei esse moço, né? Fiz até sozinha mesmo, né? Fiz aquela constelação familiar sozinha, porque eu ficava assim, gente, mas como que ele teve coragem, né? E aí eu pesquisei como fazer, fiz, deu certo, eu não tenho mais esse tipo de coisa, né? Mal lembro, mas às vezes quando falam na televisão isso e aquilo, eu venho, tomara que ele esteja em bom lugar, que já tenha aí, né, que ele não tenha nunca feito mal a ninguém, eu nunca ouvi falar,
né? Mas só de ter a coragem de falar, de verbalizar, imagina se tivesse tocado. Então, alguns assuntos polêmicos, algumas situações polêmicas, a gente tem que falar para dar esse alerta. Quem não passa, não acha que isso ofende, que machuca, né? Que causa traumas. E aí, trazendo para as nossas aulas particulares, a gente pode perceber o seguinte: às vezes eu tenho pais que perguntam assim, mas por que não tem portas? Não era melhor colocar portas? Assim não teria mais, não se ouviria a aula, etc e tal. Não, mas eu quero ouvir a aula, né? E nós mulheres, nós somos muito mais antenadas e ligadas nisso. Eu quero que não tenha portas, eu quero ouvir a aula. A pessoa vai se acostumar a dar aula um pouco mais baixo, né? A falar num tom um pouco mais baixo. Afinal de contas, você está do lado do seu aluno. Você não está dando aula para 40 numa escola pública bagunceira, etc e tal. Não que só sejam bagunceiras as escolas públicas, não é isso. Mas é um número maior de estudantes, né? Nas escolas particulares, ele vai lá de 20 a 30 no máximo. Nas escolas públicas, há lá, né, a permissão de ter mais alunos. Quantas pessoas não preferem levar os filhos a um lugar do que ter aulas na sua própria casa? Existem as pessoas que gostam das aulas em casa. Lógico, facilita muito, mas outros não querem um estranho adentrando ao seu lar. E querem que tenham outros adultos ali observando aquilo. Então, para não termos nenhum tipo de problema e para que ninguém nunca invente nada, suponha nada, sabe? É melhor a gente ter alguns cuidados. Também nas aulas particulares, no reforço escolar, em qualquer tipo de aula, de curso livre, né? Tomem cuidado. Mesmo quando é uma escola, sabe? Ficar sozinho com uma aluna numa sala de aula não é legal para você, não é bom para você. Por quê? Para sua imagem enquanto professor. E às vezes o professor, ele não está com a maldade. Então, eu estou falando às vezes porque ele não percebeu isso. Esse entorno, né? Quem percebe mais isso são as mulheres. Então, se você é professor, pergunte aí para sua esposa, para sua namorada, para sua mãe, para sua amiga, o que ela acha, né? O que ela pensa sobre isso? É lógico que muitas pessoas vão falar, mas não tem problema, tal, não sei o quê. Tá, mas qual é a imagem que você tá passando? Qual é a imagem que a mãe, né? Quando você vai fazer aí a anamnese na sala da pessoa, você se encontrou num café, mas a aula vai ser aí na casa da pessoa, explique, olha, eu vou dar, quais locais tem? Né? Quais locais tem para eu poder ministrar essa aula? Tem a cozinha, tem a sala de jantar, tem a escrivaninha no quarto, ok? Posicione a mãe. Olha, eu vou dar aulas na cozinha, eu vou dar aulas na sala de jantar. Tudo bem de eu dar as aulas na sala de jantar? Ok, se a pessoa tem lá, é a varanda gourmet, é um caramanchão, tem uma mesa e 2 cadeiras lá para eu poder dar aula, beleza, pode ser até embaixo da árvore, gente, não importa. O importante é que seja um local aí que mais pessoas possam ver. Alguém venha falar alguma coisa, você fala, olha, as minhas aulas sempre foram no local tal, né? Nunca foi no lugar escondidinho, fechadinho, no fundinho. Não, sempre tudo aberto, tudo às claras, né? Para proteger a sua imagem enquanto professor, né? Enquanto professor autônomo, enquanto professor que está preocupado com o ensino, para proteger a sua imagem e para proteger principalmente essa outra parte, né, que é a mais sensível da situação, que é o menor de idade. Afinal de contas, você é o adulto da situação, né? Eu tô falando isso para os rapazes, mas eu também não dou as aulas com a porta fechada, num lugar escondidinho. Eu também não gosto, eu também não me sinto bem. Mesmo sendo aula para menina, mesmo sendo aula para um rapaz, não fica bem.
sabe, não fica, você não é íntimo daquela família, né? Você é um profissional contratado. É lógico que com o tempo você pode tomar um chá, um café, um refrigerante. Às vezes a pessoa te chama até para almoçar e te insiste, e você fica lá. Tudo bem, beleza, mas aí você tem aí a anuência de todos ali, né? E não simplesmente porque você resolveu ficar, você resolveu fechar porque tá muito barulho. Não, se tá muito barulho, você para, explica de novo, né? Pergunta até para a mãe, olha, o que eu posso fazer? Onde que tem um local aí que seja menos barulhento? Fecha a janela, mas não deixe as portas fechadas. Olha, eu precisava muito falar sobre isso. Tá? Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, gostaria até de saber qual que são as impressões de vocês em relação a isso, né? Deixa aqui nos comentários, né? E a gente se vê por aí. Beijo, valeu, tchau!